Olá pessoal, tudo bem? Dando início às nossas aulas, hoje nós vamos trabalhar o capítulo 2 de produção de texto. Tranquilo? Então, o assunto é tira, charge e cartoon. Tá certo? Então, antes de falar de tira, charge e cartoon, é interessante lembrar que isso aqui são gêneros textuais. Né? No primeiro momento, nós falamos sobre tipologia textual. As tipologias são 5. Quais são os 5 tipos de texto que nós podemos produzir? Então, o texto descritivo, na descrição, onde você vai retratar algo, alguém, vai caracterizar algo, alguém. Então, os textos descritivos, eles vão fazer um retrato escrito a respeito de algo, de alguém. Então, a estrutura linguística dele, basicamente, vai ser um texto carregado de adjetivos, de advérbios, né? De verbos não nocionais, tá certo? São verbos não nocionais, normalmente verbos de ligação, ou verbos que não indicam ações, tá certo? Então, a característica do texto descritivo. Já o texto narrativo, né? Nós vamos ter uma outra característica, os verbos já passam a ser verbos de ação, né? Enquanto na descrição os verbos estão no pretérito imperfeito, que é uma ação passada e inacabada, na narração os verbos passam a aparecer no pretérito perfeito, tá certo? Então, ações passadas e completamente realizadas. Lembrando que na estrutura narrativa você vai ter, né, 5 elementos básicos: quem, onde, quando, o que, né, e como. Então, os personagens, tá certo? Então, o protagonista, antagonista, tá certo? O adjuvante. Onde o lugar, a história vai se passar em um lugar apenas, em vários lugares, tá certo? Então, essa situação espacial. Quando a situação temporal. Então, a história se passa no presente, se passa no futuro, no passado, ou, né, às vezes faz essas indas e vindas, ora no passado, ora se projeta no futuro. Essa relação temporal é importante. Né? Aí vem o foco narrativo, outro elemento de extrema importância, o narrador. Tá certo? Aquele que vai contar a história. Ele é um narrador personagem, ele é um narrador observador, tá certo? Existe onisciência dentro da narrativa. O que é essa onisciência? O conhecimento, né? Além daquilo que está sendo passado para você. O narrador sabe o pensamento dos personagens, né? Então ele vai passando para o leitor aquilo que o personagem está pensando, aquilo que ele está sentindo. Então isso aí chama de onisciência, tá certo? E além disso, ele é onisciente neutro, ou ele é aquele onisciente que vai, né, opinar, que a gente chama de onisciente intruso, tá certo? Ele vai dizer o que o personagem está sentindo e emitir a opinião dele, ou ele apenas retrata isso aí? É uma onisciência dentro do foco narrativo, tá certo? E, por último, o que, não é? Que é o enredo, a história em si, tá certo? Então, o enredo, ele vai seguir uma forma linear, então, início, meio e fim, ou ele vai ser alinear? Tem histórias que começam do início, tem histórias que começam do meio, tem histórias que começam do final. Tá certo? O terceiro tipo é o tipo dissertativo. Aí já é a opinião. Você vai opinar a respeito, né, de algo, de alguém. Então você pode ter um texto dissertativo expositivo, que você apenas apresenta as opiniões, ou a opinião, ou aquele texto a gente chama de dissertativo argumentativo, em que você defende um ponto de vista. Então, normalmente é você apresentar os porquês, né? Tentar convencer o seu leitor, o seu receptor, daquilo que você está se propondo a escrever. Né? Aí nós temos um texto instrucional, um texto chamado de injuntivo, né? O quarto tipo de texto, né? Mais para manuais, receitas, são textos que vão ensinar o leitor a fazer alguma coisa. Uma das características desse tipo de texto são verbos no imperativo, na forma imperativa, já que ele vai dar ordenando, mandando você, ou pedindo para você seguir algumas instruções. E por último, vem o texto dialogal, não? O diálogo, a conversa. Então, mais
no gênero teatral, para o teatro, né? Você vai ter a conversa dos personagens. E normalmente, como é que vai ser retratado isso na escrita? Através de travessões, né? Então o personagem vai falar, você coloca um travessão ou as aspas, tá certo? Então um personagem fala o travessão, o outro vai falar travessão. Ou também no discurso direto dentro do texto, quando você vai usar a fala do personagem, você vai usar os 2 pontos, na pontuação, e vai colocar ou um travessão ou as aspas, conforme já falamos. Então, esses são os 5 tipos de textos. Agora, dentro desses tipos de texto, dentro dessa tipologia textual, aí vão ocorrer os chamados gêneros textuais. O que seria isso? Seria o emprego dos tipos textuais no seu dia a dia. Então, enquanto os tipos, a tipologia textual é finita, nós poderíamos dizer que os gêneros textuais são infinitos. Tá certo? E dentre esses gêneros textuais, hoje nós vamos abordar 3. A tirinha, a charge e o cartoon, que são, né, os elementos do nosso capítulo 2, que vai abordar o capítulo 2. Então, o que é, né, uma tirinha, pessoal? Primeiro, o que vem a ser essa tirinha? Alguns chamam de HQ, né, a sigla HQ, ou seja, histórias em quadrinhos. Né? Então, é uma sequência de quadrinhos que normalmente tem como objetivo o quê? Qual é o objetivo das tirinhas? É criticar situações cotidianas, criticar questões sociais com um certo humorismo. Né? Sempre tem aquele tom, aquela pitada de humor. Né? E quando a gente vai estudar, fazer questões a respeito das tirinhas, normalmente eles costumam fazer uma pergunta clássica, né? Que diz assim: o que é que gera, né? O que é que provoca o humor na tirinha? Então, a resposta geral, mais ou menos, é o quê? É a quebra na expectativa da resposta. Então, o que vai gerar esse humor? Você vai ter uma situação, a história em quadrinho curtinha, não, a história em quadrinho mais curto. A tirinha, você tem 3, no máximo 4 quadrinhos, diferente da história em quadrinho, aquela revista. E, normalmente, o último quadrinho é que vai gerar humor, que vai quebrar a expectativa daquilo que vinha sendo, né, apontado, mostrado nos 2 primeiros ou nos 3 primeiros quadrinhos. Então, a partir dos exercícios, nós vamos constatar isso aí. Então, a tirinha, ela tem mais essa sequência de quadrinhos e ela vai criticar as situações cotidianas, né, um certo humor, com essa certa, né, esse tom humorístico. E os veículos normalmente vão passar isso para a gente, os veículos de comunicação são os jornais, você encontra em jornais, você encontra em revistas, tá certo? E também sites da internet, os principais veículos difusores desse tipo de gênero textual, a tirinha. Então, é um humorismo, mas tem uma questão aí de você, né, criticar uma determinada situação. O segundo tipo, né, o segundo gênero textual aí é a charge. Né? Nós temos aí, né, a charge. O que é a charge? Veja, a charge necessariamente é uma crítica, é uma sátira. Vai fazer uma crítica. Então você vai resolver uma questão de prova, a finalidade do texto, se for uma charge, você já vai saber que é uma crítica. E esse texto ele critica o quê? Situações específicas. A charge ela é específica de um determinado lugar, espaço e tempo. Tá certo? Então você tem que ter um conhecimento daqueles personagens, daquela situação que está sendo satirizada ou criticada. E, normalmente quem são os personagens dessas sátiras, dessas críticas? São políticos, são artistas, são situações do cotidiano. Tá certo? Então, para que você leia e interprete uma charge, é preciso que você tenha um conhecimento específico daquele lugar e daquela época. Tá certo? Então é algo bem específico, né, para você ter informações extra-textuais para que você possa entender. Então, e esses personagens, conforme falando, eles se referem normalmente a personalidades, né, públicas, são pessoas públicas, já que é de conhecimento de todos, né, os artistas, eles estão mais na mídia aí, então quando você faz uma charge a um determinado artista, a um determinado político, é mais fácil do público entender, de visualizar aí. Isso não quer dizer que sejam só esses 2 tipos de personagens. Então, situações cotidianas também, né?
situações familiares, religiosas. Então, o alvo principal são os políticos e os artistas. Não quer dizer que não seja feito de outra maneira, tá certo? E a origem das charges, ela remota lá ao século XIX, segunda metade aí do século XIX, né? Então, a crítica aos governos, então ela vê as revoluções, a formação dos estados. Vamos entrar nessa parte aqui, a parte mais de história e de literatura, quando nós estivermos vendo, né? A Revolução Francesa veio dar um passo muito importante, essa liberdade de expressão. Então, como não tinha internet na época, então como é que a gente faria como é que as pessoas costumavam criticar determinadas situações? Uma delas, tá certo, era através das charges, tá bom? Os veículos também de difusão são revistas, são jornais, a internet hoje é um dos veículos mais, né, utilizados. Pois bem, e o cartoon, que é o terceiro gênero textual do nosso capítulo, ele já é uma situação mais específica, mais geral. Né? A gente pode dizer que o cartoon, ele basicamente é uma anedota gráfica sobre o comportamento humano. Não é uma determinada pessoa. Tá certo? Então o cartoon, ele já é mais universal. Não é local, não é naquele local. Você faz uma crítica, por exemplo, ao aquecimento global. Aí você faz um cartoon. Por quê? Porque é algo bem geral, bem, né, genérico. Aquecimento global não é no Brasil, não é na Europa, não é nos Estados Unidos, na Ásia, enfim. É o mundo completo. Mas se eu vou fazer uma crítica relacionada a um determinado presidente, Lula, Bolsonaro, Donald Trump, aí já eu não posso fazer aí um cartoon. Tá certo? Porque já são específicos de um determinado lugar, de uma determinada época. Então aí já entra quem? A charge, tá certo? E o cartoon, como falamos, vai retratar essa situação universal, de maneira mais abrangente. Ok? Então são os 3 tipos de gêneros textuais que nós abordamos no capítulo número 2. A tirinha, por causa de divertir, né? Fazer críticas sociais, uma questão de diversão. A charge, que já é uma sátira, já é algo mais, né? O intuito realmente de criticar os personagens, de fazer essa crítica mais veemente. E o cartoon, uma piada, pode ser uma crítica também, mas normalmente uma anedota, que é uma piada, né? A respeito de um tema universal. Ok, pessoal? Então, são, por enquanto, esses 3 temas, esses 3 gêneros abordados aí. E eu gostaria que vocês fizessem, tá certo? Os exercícios da apostila, que nós vamos postar na agenda de vocês, uma live para a gente corrigir esses exercícios, que são os exercícios da página 19, página 20 e termina na página 21, tá certo? São os exercícios que abordam esses tipos de gêneros textuais, ok? Então, por hoje, por essa aula é só, e a gente quer no aguardo do nosso próximo encontro. Um abraço.